Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho no Lar. Eu sou Camila Sanches, a sua corretora de lares. Por favor, separe um copo de água para cada pessoa que desejar receber a água fluidificada. E se você tiver algum animal de estimação, faça a limpeza das vasilhas e coloque água nova. Vamos iniciar com a oração de abertura. Rogamos ao Senhor Deus Onipotente que envie bons espíritos para nos assistir, que afaste os que poderiam nos induzir em erro e que nos conceda a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afasta também os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, faz que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, nos tornem dóceis a seus conselhos. Nos livrem de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Nos inspirem compaixão e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Façam que, finalmente, pelos sentimentos de que fomos animados, reconheçamos sua benéfica influência. Deem aos médios que escolheram para nos transmitir seus ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe és confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houvesse pessoas que a ela tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abram seus olhos à luz e perdoem-nos, como nós perdoamos se vierem com más intenções. Pedimos especialmente ao espírito de André Luiz, nosso guia espiritual, que nos assista e que vele por nós. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem se eleva será rebaixado. Itens 3 a 6. Nessa mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, colocou-o no meio deles e respondeu: digo-lhes em verdade, que se não se converterem e não se tornarem como crianças, não entrarão no reino dos céus. Quem, portanto, se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E quem receber em meu nome uma criança, como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, demonstrando que queria lhe pedir alguma coisa. Ele lhe disse: que queres? Ordena, disse ela, que estes meus 2 filhos tomem assento em teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes. Podem vocês 2 beber do cálice que vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes respondeu: é verdade que vão beber do cálice que eu beber, mas quanto a se sentarem à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo. Será para aqueles a quem meu Pai preparou. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos ficaram indignados contra os 2 irmãos. E Jesus, chamando-os para perto dele, lhes disse: sabem que os príncipes das nações as dominam e que os grandes os tratam com império. Assim não deve ser entre vocês, mas aquele que quiser tornar-se o maior, que seja servo dos outros, e aquele que quiser ser o primeiro entre vocês, que seja escravo de todos. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para tomar sua refeição, e aqueles que lá estavam o observavam. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, lhes propôs esta parábola, dizendo: quando forem convidados a bodas, não tomem o primeiro lugar, com receio de que não esteja entre os convidados uma pessoa mais considerada, e que aquele que os convidou venha dizer-lhes: ceda seu lugar a este. E então, constrangidos e envergonhados, terão de passar a ocupar o último lugar. Mas quando forem convidados, vão colocar-se no último lugar, a fim de que, quando chegar aquele que os convidou, lhes diga: meu amigo, venha mais para cima. E então esse será um motivo de glória diante de todos aqueles que estiverem à mesa, pois todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado.
Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor e que formulou com estas palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: Será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que não tiver nenhuma pretensão à superioridade ou à infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima, que aquele que quiser se tornar o maior, que seja servidor de vocês, e nesta também, quem se rebaixar será elevado, e quem se elevar será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, mostrando-nos grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na terra, e muitas vezes bem pequenos aqueles que na terra eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros, ao morrer, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, e que não se perde nunca: as virtudes, enquanto os outros tiveram de deixar o que constituía sua grandeza na terra, e que não se leva: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza de nascimento. Nada mais possuindo, chegam a outro mundo privados de tudo, como náufragos que perderam tudo, até as próprias roupas. Conservaram somente o orgulho que torna sua nova posição mais humilhante, pois veem acima deles e resplandecentes de glória os que eles espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram de elevada posição numa existência são rebaixados à última classe numa existência seguinte, se tiverem sido dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procurem o primeiro lugar na terra, nem se coloquem acima dos outros, se não quiserem ser obrigados a descer. Procurem, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, pois Deus saberá muito bem conceder-lhes um mais elevado no céu, se o merecerem. Palavra dos Espíritos, graças a Deus. Mas antes de iniciarmos a oração de encerramento, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clique no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aproveita para ativar o sininho das notificações e receber todos os nossos vídeos. Se você está com problemas, precisando de ajuda ou conhece alguém que está enfrentando muitas dificuldades em casa, como animaizinhos perdidos ou doentes, brigas constantes com os filhos, discussões no relacionamento, por favor, compartilhe essa mensagem. Leia também a descrição desse vídeo e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode salvar a vida de alguém, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Vamos finalizar com a oração de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram vir comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar dessa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Amém.